Bom dia, pessoal. No livro de Gênesis, no capítulo 4, ele narra, a Bíblia não conta história, a Bíblia narra fatos. Fatos que aconteceu no passado para que nós hoje pudéssemos tirar experiências do que aconteceu para que a gente não possa repetir o mesmo. Porque ela narra os fatos que aconteceu e as consequências do que aconteceu. A Bíblia, no livro de Gênesis, ela conta a história de Caim e Abel. Olha bem para você ver, vou ler aqui o que a Bíblia fala sobre esse episódio. A Bíblia fala assim, capítulo 4, versículo 3. Vou resumir um pedacinho, mas você pode estar lendo aí. Do 4, eu vou resumir porque é muito grande, do 4 até o 16. Eu vou ler só alguns trechinhos. A Bíblia fala assim: aconteceu que no fim de uns tempos trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Olha bem, presta bem atenção. Abel, por sua vez, trouxe das primícias de seu rebanho e da gordura deste agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta. Prestou atenção na diferença das ofertas? Na diferença do que foi feito, do que foi apresentado diante de Deus? Olha como que foi a oferta de Caim. Aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra, ou seja, Caim não teve aquela preocupação de separar o primeiro fruto, o melhor que a terra produziu. Não, ele trouxe uma oferta. Ele pegou algo para Deus. Ele não teve aquela preocupação de selecionar, de escolher, como faz hoje na agricultura. As pessoas sempre, quando elas colhem hoje, elas geralmente separam o melhor, fruto melhor, mais bonito, para importação, ou seja, porque aquilo ali tem mais valor, é o mais cobiçado, não é assim ou não é? Então ele não teve esse cuidado, ele não prestou atenção para quem que ele estava oferecendo aquilo. Ao passo que o irmão dele, aqui que a Bíblia fala, Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho. Então, Abel, ele foi no rebanho que ele tinha e observou os melhores. Do meio dos melhores que ele tinha, ele pegou o melhor. Ele teve o cuidado de selecionar, ou seja, ele não olhou para a oferta, primeiro ele olhou para Deus, para quem ele estava oferecendo aquela oferta, para quem ele estava apresentando aquela oferta. Então, ele considerou isso. Olha como que isso é forte, olha como que é diferente a oferta de um irmão para outro irmão. Então, Abel, ele considerou para quem que ele estava apresentando aquela oferta. E essa oferta é a oferta financeira, é a nossa vida. Essa oferta não é só a oferta física, é a oferta financeira. Não é só a oferta financeira. Essa oferta é a oferta financeira e a vida também. Então, aí ele fala assim, ao passo que de Caim e de sua oferta não agradou. Ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim e descaiu-lhe o semblante. Ou seja, ele ficou descontente com Deus, porque Deus não aceitou da mão dele aquela oferta, aquilo que ele apresentou. Por que Deus não apresentou? Será que Deus não... Olha bem, dizendo que é forte. Deus já estava vendo o que estava fazendo. É muito forte. Deus sabia o que estava apresentando.
Mas Deus não impediu de apresentar, não. Ele apresentou o que ele quis, ele fez do jeito dele. Então disse o Senhor: por que andas irado? E por que descaiu o teu semblante? Sendo que Deus estava vendo ele. Assim como Deus está vendo a gente hoje. Se procederes bem, não é certo que serás aceito. Ou seja, não era porque um apresentou o gado e o outro apresentou uma oferta do fruto da terra. Não tinha nada a ver. Foi a qualidade da oferta. Foi como foi apresentado aquela oferta. Foi qual foi o pensamento antes da oferta. Você vê que não é nem a oferta, foi a intenção. Foi qual era o pensamento que tinha antes de fazer aquela oferta. Olha como que isso é forte. Se procederes bem, não é certo que serás aceito. Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Então, Deus já estava falando, cuidado com o espírito da inveja, porque ele irou contra o irmão dele, ele se revoltou contra o irmão dele, mas não tinha por que se levantar contra o irmão dele, sendo que o que ele apresentou para Deus. Só que não teve o cuidado, ele não teve aquele cuidado de pensar primeiro para quem que estava apresentando aquilo. Então, disse Caim a Abel, seu irmão, vamos ao campo. Estando eles no campo, sucedeu que se levantou contra Caim, contra Abel, se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. Olha onde é que isso foi parar. E disse o Senhor a Caim, onde está Abel, teu irmão? Ele respondeu, não sei. Acaso sou tutor de meu irmão? Olha a falta de respeito. Olha a falta de temor. Olha a falta de consideração. Olha com quem que ele estava falando, da maneira que ele estava falando. Então, foi essa oferta que ele queria apresentar para Deus. Então, disse Deus, que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama da terra a mim. Olha como que isso é forte. Olha como que isso é forte. O sangue do irmão dele estava clamando a Deus por justiça. E é isso que acontece quando a pessoa ela tem essa preocupação, porque oferta sem temor Deus não aceita. Não é aceita por Deus. Olha o temor que teve Abel. Olha como que Abel fez a oferta dele e olha como que Caim fez a oferta dele. O versículo 3 e o versículo 4 do capítulo 4 do livro de Gênesis mostra o caráter dos dois. Então, mostra temor, mostra respeito, mostra consideração, mostra o tipo de pensamento que um tinha e que o outro também tinha a respeito do mesmo Deus. Então, por isso existe uma diferença entre uma pessoa e outra. É o pensamento, é o que está dentro da pessoa. É o que está dentro. Porque a pessoa vai apresentar para Deus o que está dentro dela. Ela não vai conseguir apresentar para Deus algo que não está dentro dela. Ela vai apresentar para Deus aquilo que está dentro dela. Então, por isso, tem que se pensar o que está fazendo. Porque não é diante de qualquer pessoa que você se apresenta. É diante do Criador do céu e da terra. É diante do Deus Todo-Poderoso. E Ele já sabe. Ele conhece a intenção do coração da pessoa. Ele conhece o meu pensamento. Ele conhece o seu pensamento. Ele sabe o que eu estou fazendo para Ele, o que você está fazendo para Ele. Ele já sabe. E Ele recompensa. Então, Ele vai recompensar a medida da sua entrega. É a medida da sua entrega. Aqui, ele está mostrando a falta de temor e a força que tem a sua oferta diante de Deus. Isso é muito forte, pessoal.
Então, se a pessoa pegar isso aqui, começar a viver isso aqui, Deus desce a vida dela. De repente, a pessoa está passando um aperto violento, está numa situação dificílima. Mas, se ela considerar isso aqui, Deus resolve a situação dela. Deus resolve a situação dela. Leia aí capítulo 4 do livro de Gênesis, onde fala sobre Caim e Abel. E o Espírito Santo, ele vai falar com você. Aquilo que eu não consegui te falar aqui, ele vai te falar. Pode ter certeza disso. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que ele faça resplandecer a luz do seu rosto sobre ti e que ele tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante seu rosto e dê a paz, não só hoje, mas amanhã e para todo sempre. Pessoal, fique com Deus. Que o Senhor Jesus te abençoe. As mãos e o coração guardar, será parte da geração que face a face o verá. Abram-se